Fala pessoal, por mais que as plantas sejam sésseis, imaginamos que no seu interior também seja. Na aula de hoje veremos que por mais que estejam paradas, o seu interior está em constante movimento. Vamos lá? Sou o professor Johnny e daremos início à nossa aula. Vamos lá pessoal, então a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre tecidos vegetais. E para começar a gente já subdivide aí os tecidos em dois grandes grupos. Seria o quê? O grupo dos meristemas e o grupo dos diferenciados. O grupo dos meristemas eles ficam responsáveis aí pela formação da planta. Já o diferenciado seria aquele tecido permanente da planta adulta. Quando a gente fala então, começa a falar de meristema, a gente tem que subdividir novamente ele em duas faces, que seria o meristema primário e o meristema secundário. Tendo aqui o meristema primário, ele vai estar presente no ápice das plantas. Na verdade, deixa eu ler aqui de novo, vai estar presente no ápice das raízes, nas gemas e no ápice da planta. O que eu quero dizer com isso? Eu vou encontrar aqui no ápice, na gema apical, o meristema primário. E na gema lateral também o meristema primário. E lá na ponta da raiz também eu encontro o meristema apical. Que seria o quê? Resumindo isso tudo, eu consigo dizer que o meristema primário ele se dá o crescimento para cima e para baixo. Quando eu digo para cima, seria a planta crescendo. Quando eu digo para baixo, seria a planta ramificando suas raízes. Já no meristema secundário, a gente só tem aqui então o câmbio e o filogênio. Ele é encontrado dentro ali no interior da planta mesmo, e ele se dá pelo crescimento para os lados. Não seria o crescimento do galho para o lado, seria em espessura, que seria para os lados. Ok? Já que no próximo slide, a gente vai ter os tecidos de revestimento e o tecido de proteção. Seria o que então? Começando pela epiderme. A epiderme ela é composta pela cutícula. Ela envolve toda a planta, não somente essa folha, mas envolve o caule, a raiz, enfim, qualquer parte do organismo da planta. A cutícula fica responsável por dar proteção, é uma fina camadinha. Já que nos pelos absorventes a gente vai encontrar mais ali na raiz, sempre ali na raiz. A gente pode dizer uma forma melhor de dizer que são os pelos radiculares. A gente encontra eles lá na pontinha da raiz, que seriam prolongamentos onde aumenta a absorção de água ali da raiz. Temos também os clicomas, ou uma melhor forma dizendo, acúleos, que seriam o quê? Prolongamentos. A gente pode usar de exemplo aí o espinho de uma roseira. Por que eu falo somente do espinho de uma roseira? Como citar um exemplo? Porque dependendo da planta, o espinho ele não é um tricoma, ele é uma folha modificada, muitas vezes ele pode ser também um galho, como é que fala? Um galho retraído, enfim, há diversas formas de espinho. Mas aí eu quero dizer aqui que no acúleos, que seria um prolongamento, a gente usa então das rosas. Já que nas células guarda, mais conhecido como estômatos, são células que ficam aqui no interior, na parte de baixo da folha. A planta não fica assim? Um exemplo, aqui na parte de baixo é repleto de estômatos, que seria um tecido ali que fica responsável pela entrada e pela saída de gases que a planta necessita ou está liberando ali naquele momento. Então ela fica mais responsável pelo controle de gases, como eu falei. Já que no tecido de assimilação e reserva, a gente vai ter diversas funções. Porém a gente tem que ter um foco só, que todos os tecidos, desde assimilação e reserva, a gente coloca aí que ele é formado pelos perênquimas. Então, uma pergunta. Johnny, fala aí uma forma geral
qual é o tecido de assimilação e reserva? A minha resposta vai ser, se for assim, uma geral, assim, uma simples resposta, falar os parênquimas. Aí ele vai falar, mas por que tal? Enfim, tem várias funções ali. Agora, se a pessoa me perguntar uma função de um parênquima, aí sim eu vou citar essas daqui. Então vamos lá, para conhecer aqui os 6, vamos lá. A gente vai ter primeiro aí o parênquima de assimilação, que seria a produção da matéria orgânica do vegetal. Seria o local onde é produzido a glicose. Aonde? Aquele lugar que acontece a fotossíntese. Então, aonde a gente tem uma predisposição maior de cloroplasto. Temos na folha, temos no caule, enfim, menos na raiz. Algumas raízes têm esse tecido de assimilação, mas são poucas, não todas. Parênquima lacunoso, ele é uma parte da planta, seria um feixe ali onde as células são mais despojadas, onde a gente consegue ter uma circulação maior de gases dentro da planta. Temos o parênquima de reserva, que seria o armazenamento de substâncias. Aqui eu coloquei como exemplo amido, mas pode ser amido, pode ser óleo, enfim. Temos o parênquima amilífero. Aí eu vou ler aqui para vocês. Encontrados nas raízes. Exemplo, batata, mandioca, etc. Enfim, pode ser beterraba, cenoura. Lá no parênquima amilífero, ele fica responsável apenas para reservar ali amido e não outra substância. Mas fala, mas Johnny, não tem o parênquima de reserva que já armazena o amido? Sim, tem, mas em pequena quantidade. Já no parênquima amilífero é em grande quantidade, por isso que a gente coloca aqui uma batata grandona, e ali a gente tem então a reserva de amido. Temos também o parênquima aquífero, onde as plantas reservam a água. O exemplo aí seria o cacto. O cacto é um bom exemplo aqui do slide anterior, que a gente pode dizer aí que ele é um caule grandão, porém as folhas são modificadas em espinhos, que não são tricomas, entendeu? Então voltando aqui ao nosso slide, parênquima aquífero seria a reserva de água. O parênquima aerífero seria o acúmulo de ar, que seria então a vitória régia. São plantas ali aquáticas que precisam ficar suspensas ali boiando, então elas têm que ter uma disposição aí, um acúmulo de ar maior. Já aqui no último slide, a gente tem os tecidos condutores de seiva. São os destemidos da botânica. Quem é? O xilema e o floema. Para você entender os dois, você tem que aprender resumidamente eles. Então vamos lá dar função a cada um. Primeiro o xilema. No xilema, a gente tem que pôr na cabeça e não tirar mais que aquilo transporta a seiva bruta. Mas Johnny, o que é seiva bruta? Água e minerais. Já o floema transporta a seiva elaborada. Mas Johnny, o que é seiva elaborada? São produtos da fotossíntese. Mas Johnny, o que é produto de fotossíntese? Glicose, galera. Glicose. Então eu posso dizer então que o xilema sobe e o floema desce? Sim, porque o xilema absorveu a água e está subindo lá para cima da planta, lá no ápice da planta. Enquanto acontece a fotossíntese, o açúcar e o produto descem para a raiz, enfim, para a distribuição da planta, certo? Para finalizar, a gente termina então com uma interatividade. Eu vou ler aqui para vocês. Alguns insetos sugadores alimentam-se de seiva elaborada pelas plantas, introduzindo seu aparelho bucal nas nervuras das folhas. Para a obtenção dessas substâncias, o tecido vegetal que deve ser atingido pelo aparelho bucal desse ser vivo é qual? Na pergunta ele está querendo dizer qual dos tecidos está sendo atingido na hora que o inseto tenta retirar a seiva elaborada da planta. Como alternativa A eu tenho o parênquima, alternativa B eu tenho o colênquima, alternativa C o xilema e alternativa D o floema. Espero que vocês acertem, facinho, e até a próxima aula.
E o bicho também.